Oi, tudo bem com você? Eu vim falar sobre as soluções naturais e o climatério, especificamente o uso da aromaterapia, tá? Antes, vamos definir aí o que é climatério e como que a gente usa a aromaterapia, tá bom? Climatério é a fase que a mulher começa a passar no final da última menstruação. Nesse período que ela começa a não ter mais o ciclo menstrual e começa a ter alguns sintomas físicos por conta da queda dos hormônios, tá? Então, esse período aí é denominado pela medicina de climatério. E ela vem, na maioria das vezes, com alguns sintomas, tá? Que são ondas de calor, diminuição da libido, tonturas, insônia, diminuição da umidade vaginal, desconforto durante as relações sexuais, perda da elasticidade da pele, perda do brilho do cabelo, tá? Isso são só alguns, tem uma lista aí infinita. E a aromaterapia, como que entra nisso? Ela entra na regulação das emoções e entra também no auxílio à taxa de regulação de hormônio, tá? E ela pode ser usada de maneira tópica, de maneira inalatória, que é inalando diretamente na mão ou no difusor, e de maneira e da ingestão, tá? Para cada sintoma, a gente tem um grupo de óleos essenciais que a gente pode usar, tá? Vamos supor aí que a pessoa esteja com aquele calorão, né? Ah, estamos com o calorão, o que nós vamos fazer? Pode ser usado o salvia esclareia, o gerânio, o lemon, que eu esqueci de pegar, e o peppermint, tá? São óleos que podem ser usados nessa fase de calorão. Ai, tá desanimada, tá ansiosa, tá com dificuldade de dormir. Vamos de lavanda, ylang-ylang e um cítrico de dia, que pode ser o laranja selvagem, o bergamota ou tangerina. Também gosto nessa fase de dar um suporte para desintoxicação, para apoptose celular. Então eu sempre indico o uso do DDR Prime e do Copaíba, tá? Então assim, é extremamente individual, depende muito do que a mulher está sentindo. Pode ser que ela não tenha o calorão, mas tenha diminuição da libido, aí com a diminuição da libido a gente põe gerânio, ylang-ylang, um cítrico. Então, vai muito, muito, muito da queixa individual da mulher nesse período, tá? O que eu percebo é que tem mulheres que chegam um pouco melhor e tem mulheres que chegam com mais queixas, tá? As mulheres que chegam com menos queixas são as mulheres que têm uma alimentação regular, fazem atividade física e têm um sono regular. As mulheres que não têm uma alimentação boa, que não fazem atividade física, que não têm um sono regular, sentem mais esse período, tá bom? Sentem um pouquinho mais, mas não tem jeito. Todas nós vamos passar, eu já com os meus 45 anos, tô quase, né? E uso a aromaterapia para prevenir essa parte do climatério também. E as mulheres que eu tenho indicado, que a gente tem usado, têm tido os bons resultados, diminuído muito as queixas. E por que eu gosto da solução natural? Por que eu sempre indico a aromaterapia? Porque a solução natural, ela te dá uma autonomia com relação ao teu corpo, né? Você primeiro precisa se observar, saber o que você está sentindo e mediante o que você está sentindo, você tem autonomia de usar aquele óleo de maneira tópica, de maneira inalatória, alguns você pode ingerir, outros você pode pôr no creme, pôr num óleo de massagem antes de dormir. Então você tem essa autonomia de como você vai usar, do quanto você vai usar e pode ir somando ou diminuindo os óleos.
Então, essa autonomia que a gente ganha quando começa sobre a nossa saúde, sobre o nosso cuidado, quando a gente começa a usar a solução natural, é fantástica. Adoro quando eu passo para uma mulher, usa esse. De repente ela, olha, você pediu para eu usar à noite, mas eu estou usando também durante o dia, ou eu estou associando esse com esse, estou tendo um resultado legal. Então, as soluções naturais te dão essa autonomia e te trazem um autoconhecimento muito grande, tá? Espero não ter falado muito, mas eu começo a falar de óleo, eu me empolgo, e de aromaterapia também. E cuidado, né, gente? Cuidado é minha praia, tá?